Fala pessoal, vamos nessa. Agora sim é o último bloco do módulo de receitas, né? A gente vai para a última parte da dívida ativa, que são aquelas atualizações. Então a Lei 4.320 ganhou o artigo 39A, 2024, tá aqui, ó. Lei Complementar 208. Então tudo que está no 39A é novidade. Então a gente vai falar basicamente daqui do que a doutrina chama de securitização da dívida ativa. Basicamente, isso aqui é um termo, né, utilizado na doutrina de Giovanni Pacelli. Então, ele já traz esse termo, securitização da dívida ativa. Basicamente, é cessão de direito de um valor que estava inscrito até mesmo em dívida ativa. Resumo da ópera é isso, tá? Vamos lá. A gente vai passar para as regras uma por uma, para você entender como é que funciona essa novidade aqui, que não tem nem tanta questão ainda sobre isso. Os entes públicos, União, Estado, DF ou municípios, podem ceder onerosamente, ou seja, ceder cobrando, né? Podem ceder cobrando de forma onerosa, nos termos dessa lei e de lei específica que o autorize, direitos originários de crédito tributário e não tributário. Olha aí, ó. Inclusive quando já tiver inscrito na dívida ativa. Ou seja, os entes podem ceder cobrando, né? Créditos tributários de natureza tributária ou até mesmo não tributários, até se já tiver inscrito na dívida ativa, certo? Ceder para quem? Para quem eles podem ceder? Tá aqui, ó. Para pessoa jurídica de direito privado ou para fundo de investimento regulamentado pela CVM. Muitas questões vão cobrar só o que está aí. União, Estado, DF e município podem ceder onerosamente crédito tributário ou não tributário, até mesmo inscrito na dívida ativa, para quem? Fundo de investimento ou pessoa jurídica de direito privado. As bancas vão colocar direito público, as bancas vão colocar outra coisa que não seja fundo de investimento, tem que lembrar que tem que ser regulamentado pela CVM, tá bom? Quando se faz essa cessão, aí vem as regrinhas específicas, né? A cessão tem que, deve, preservar a natureza do crédito, manter inalterado qualquer critério de atualização ou de correção daquele valor. Então, se lá na origem, antes de o cara ceder, tinha um critério de correção da dívida, os juros eram 1% ao mês, vai ter que manter tudo. Você só cedeu o direito. Mas os critérios que estão junto com aquele crédito, eles vão ser mantidos, tá bom? Tem que assegurar para a Fazenda Pública ou ao órgão da administração a prerrogativa de cobrar judicial ou extrajudicialmente os créditos que se tenham originado dos créditos dos direitos cedidos. Ou seja, a União, o Estado, o DF ou o município cedeu para um fundo de investimento, mas a Fazenda Pública ainda pode cobrar aquele valor judicial ou extrajudicialmente, sem problema nenhum. Tem que ser feito de forma, olha aí, definitiva. A operação é definitiva. Isentando, ó, o cara que está cedendo de responsabilidade, compromisso ou dívida que decorra da obrigação de pagamento perante o cessionário. Então, é feita de forma definitiva. Tem que abranger apenas o direito autônomo ao recebimento do crédito. Ou seja, ou um crédito que já esteja constituído, ou que o contribuinte já reconheceu. Crédito constituído, gente, pelo menos lançado, né? Pelo menos lançado, o crédito já foi constituído. Claro que se já está na dívida ativa, ele já foi lançado, né, gente? Ele já foi lançado e já está bem atrasado, no caso, né? Tem que ser autorizado, olha só, por lei específica do ente. E tem que ser uma lei de iniciativa do chefe do executivo. Cara de questão isso aqui, né? A FGV vai dizer que é uma... A Assembleia editou uma lei específica. Não, é lei de iniciativa do chefe do executivo. E tem que se realizar em até 90 dias antes da data do encerramento do mandato do Poder Executivo. Mas tem exceção, né? Salvo no caso em que se faça depois, mas o pagamento aconteça depois desses 90 dias. Ou seja, até pode ser feito depois desses 90, desde que se ceda e se pague nos próximos 90, para não ficar compromisso para o próximo gestor. Basicamente é isso, né? E vamos para os parágrafos. A seção do direito creditório preserva a base de cálculo, assim como todos os créditos, as garantias, os índices de correção, as taxas de juros, isso aqui a gente já viu, né? A seção do direito não pode abranger percentual do crédito que
por mandamento constitucional, pertence a outro ente. Engraçado, isso aqui é interessante. Porque tem muitas receitas tributárias que o ente arrecada, mas é de competência de outro. Lembra que a gente viu que isso é um procedimento de fazer dedução da receita. Então, gente, eu só posso ceder o que realmente pertence a mim. Se tem uma parte que eu arrecado, mas a Constituição diz que não pertence a mim, que eu tenho que transferir, aquela parte eu não posso ceder. É de outra pessoa. Só quem está arrecadando sou eu, né? Essa seção é considerada atividade da administração tributária. Ou seja, se é atividade da administração tributária, não incide a regra da exceção do princípio da não afetação das receitas. Por quê? Porque a administração tributária é uma exceção. Lembra? Quais são as exceções para o princípio da não afetação? Manutenção das, ensino, saúde e administração tributária. Então, é uma exceção permitida. Então, o fato do governo ceder, isso é uma atividade da administração tributária. Isso não vai quebrar o princípio, não. Quando se cede esses valores, se cedeu pagando, né, gente? É como se tivesse vendido. É uma receita de capital, que é uma alienação. A receita de capital decorrente da venda de ativos dessa seção tem que observar as mesmas regras da LRF. Lá na LRF, esse artigo 44 basicamente diz o seguinte, olha, quando o governo aliena ativos, vende imóveis pertencentes ao patrimônio público, ele não pode pegar aquele dinheiro e gastar em dinheiro em despesa corrente, despesa de manutenção. Na lógica, ou na prática, era como se você pensasse assim, eu jamais vou vender meu carro para pagar meu cartão, que está atrasado. Vixe, acumulou. Vou vender minha moto para pagar o cartão. Aí mês que vem tem outro cartão, aí não tem outra moto. É o problema, né? Cuidado, o governo pensa na mesma coisa. Tem uma regra da 4320 para dizer isso. É vedado ao poder público pegar dinheiro de alienação de itens que compõem o patrimônio do governo para aplicar em despesa corrente. A não ser se tiver uma lei que permita para os regimes de previdência. Não se preocupe em decorar isso aqui agora, porque isso aqui a gente só vai ver na aula de LRF. Só estou te antecipando essa informação, né? E essa operação pode ser feita por intermédio de sociedade de propósito específico, criada para esse fim pelo ente cedente. O cara que está cedendo vai criar uma sociedade de propósito específico. E olha aí, ó, carinha de questão de licitação. Dispensada nessa hipótese a licitação. Ou seja, não precisa de licitação para a criação dessa sociedade de propósito específico pelo ente cedente. No caso da operação, né? Se ela for uma intermediária. Se ela for uma intermediária da operação, tá bom? Tá. Essa seção envolve muito dinheiro na jogada. Se tem dinheiro, tem que ter alguma instituição financeira ali fazendo esse meio de campo, né? E aí, cuidado com a questão das estatais. É vedado uma estatal controlada pelo cara que está cedendo, ou seja, se a União está cedendo crédito, então não pode a Caixa Econômica, Banco do Brasil, né, participar de que forma? Fazendo a aquisição primária dos direitos cedidos. Imagina, a União está cedendo e aí a própria estatal que é da União compra. Não faz sentido, né, gente? Adquirir ou negociar esses direitos no mercado secundário, então nem pode fazer a aquisição primária, nem adquirir no mercado secundário. E nem muito menos fazer qualquer operação lastreada ou garantida por aqueles direitos cedidos. Lembrando que eu estou falando de uma controlada pelo ente. Pelo ente. Porque se for de outro ente, nada impede, porque não está aqui na vedação, né? Até porque lá na lei de responsabilidade fiscal, a gente vai ver que pode ter uma operação de crédito entre um ente e a estatal de outro ente. Isso é permitido. Apesar dessas vedações, isso não impede essa controlada de participar da estruturação financeira da operação, apenas como prestadora de serviço. Como prestadora de serviço, ela pode, uma intermediadora, ela não pode comprar o crédito. Tudo certo, gente? Agora sim a gente concluiu aí essa parte teórica. Tudo isso aqui foi a atualização da dívida ativa. Então, gente, literalidade. É um artigo, mas é um artigo cheio de coisa nova, parágrafo novo, inciso novo e uma situação nova, né? Porque é o governo cedendo crédito, até mesmo se já tiver lançado ou escrito em dívida ativa, para uma pessoa jurídica de direito privado,
o fundo de investimento. Então, tudo aqui é novidade. Basicamente, nós temos poucas questões sobre esse assunto. E, gente, quando cair vai ser literal. Literal. Não tem nem tanta doutrina falando sobre isso, não tem jurisprudência, não. Vai aparecer ainda, com o tempo, né? E talvez as questões até demorem a cobrar isso daí, tá bom? Mas a gente vai trabalhar com algumas questões para a gente fazer essa revisão de dívida ativa no próximo bloco. Não sai daí, já já a gente volta.